Olá, boa noite, bem-vindos a mais esta edição do programa Segurança Pública. Hoje são nossos convidados o Intendente Luís António, chefe de secção de Educação Moral e Cívica da Unidade de Trânsito de Luanda. Boa noite e bem-vindo ao Segurança Pública. Boa noite, senhores telespectadores. Em nome da Unidade de Trânsito, agradecer o convite. Exatamente. O doutor Bem-vindo Banda, jurista. Boa noite e bem-vindo ao Segurança Pública. Boa noite, Wilson. Boa noite, nossos telespectadores. E o nosso habitual convidado, o doutor Pedro de Castro Maria. Já sabe, ele comenta os assuntos aqui abordados na perspectiva sociológica. É sociólogo. Boa noite. Boa noite, obrigado. A Unidade de Trânsito de Luanda volta a marcar presença no programa. Desta vez, uma operação de rotina é levada a cabo pelos efetivos do órgão na principal via da Avenida Diolinda Rodrigues. É para ver, já a seguir. Avenida Diolinda Rodrigues. A unidade de trânsito sai à rua, em várias artérias da cidade, com montagem de barreiras por formas a prevenir acidentes e as suas consequências. Muito boa noite, meu senhor. Carta de condução do documento da sua viatura, faz favor. Senhor, quero o seu seguro, faz favor. Apresentar o seu seguro, faz favor. Quero o seu seguro, faz favor. Sim. Não tem a polícia de seguro? O condutor diz ser colega do agente em serviço, mas ainda assim lhe é passada a multa por falta do seguro automóvel. Senhor, visto que a lei é para todos, não é? Sendo para todos, vamos passar uma multa na sua viatura, ok? Sim, correto. O senhor se vai acompanhar com o seguro obrigatório. Eu vou explicar a viatura do voo direito do interior. Agora, Já se disse. o colega acha que pode passar a multa, pode passar. Ok, muito bem, vamos passar a multa, ok? Muito boa noite, meu senhor. Carta de condução do documento da sua viatura, faz favor. Conduzir sem cinto de segurança por quê? Não, eu vou distrair. Dizer que está distraído no exercício da condução. Dê só um minuto. O senhor sabe muito bem que nós aprendemos numa academia de condução que no exercício da condução, sempre que subimos a uma viatura, devemos primeiro meter o cinto de segurança antes de nós arrancar a nossa viatura. Outra questão, o senhor está andando com o documento do seu veículo vencido por quê? Na verdade, eu não estava andando com esse carro, só tirei esse carro mesmo porque posso pedir para ir buscar. Amanhã eu vou buscar o aeroporto. Deve ser é logo duas infrações que o senhor está com ele. Segundo o artigo 81 do Código de Estrada, que é o não uso de cinto de segurança e pela caducidade da sua documentação. Ok. Nesse momento, senhor, vamos fazer a apreensão da sua viatura, ok? Boa noite, meu senhor. Boa noite. Com todo respeito, carta de condução, documento da sua viatura, faz favor. Ok. Apólice de seguro, onde é que está, faz favor? Diga? Apólice de seguro, onde é que está, faz favor?
Eu posso? Sim, sim. Seguro. Sim, sim. Olha, então me posso seguro aqui. E nesse momento vamos passar uma multa, segundo o decreto 35, no documento da sua viatura, tá bom? Vou perguntar ao intendente Luiz Antônio, estas operações ainda devem continuar a acontecer? Devem continuar porque o efeito é o mais desejado, uma vez que as chamadas barreiras, por exemplo, tanto as concebidas para a contenção de velocidade, e aqui falar da sinistralidade rodoviária, o objetivo é cada vez mais diminuir, tanto as concebidas para a fiscalização, com o intuito de apreender viaturas que as mais visadas em roubos e furto, naturalmente têm surtido seus efeitos. Há um comentário corrente favorável que a sociedade faz hoje melhor do que antes, como é óbvio, e naturalmente sabemos que o estado de opinião e comentário é favorável. Por isso nós estamos satisfeitos e, se depender de nós, o trabalho vai continuar a ser feito por excelência, com o propósito de até que as pessoas compreendam de facto qual é a razão principal do trabalho da polícia. Exato. Vou perguntar ao doutor Bem-vindo. Há um caso que chama a atenção, o facto de um automobilista dirigir-se ao agente como sendo seu colega, mas ainda assim o agente não relevou o facto e aplicou a devida multa. Não acha que para estes casos o agente devia ter uma atuação mais moderada, até porque o automobilista também era alguém da corporação? É evidente que não. A nossa Constituição estabelece o princípio da igualdade, ou seja, todos estamos iguais perante a lei. O Código de Estrada não foi feito apenas para os civis, ou seja, o Código de Estrada foi feito para todos, ou seja, até mesmo os agentes da Polícia Nacional devem cumprir o Código de Estrada, ou seja, para a polícia exigir, também tem de cumprir, ou seja, para a cultura de cumprimento da lei, há algo importante que é a moral, ou seja, tu só podes exigir ao outro se efetivamente dares também o exemplo. Exato. Ou seja, exatamente. E se o polícia, a autoridade não resulta apenas de meras palavras, de meros textos legais. Ou seja, é necessário que a polícia também dê o seu exemplo. Agora, e isto decorre do princípio da igualdade, ou seja, a Constituição estabelece e todos temos de cumprir, é a lei magna. Agora, há uma outra questão que também chamou-me a atenção, e ao abrigo mesmo do tal coleguismo tem muito a ver com as imunidades, ou seja, as pessoas erradamente pensam que as imunidades também abrangem as contravenções, ou seja, existem, a lei para certas pessoas que ocupam determinados cargos estabelece algumas imunidades, ou seja, não podem ser presas senão em flagrante delito por crime doloso punível por mais de 2 anos de prisão, ou seja, essa é uma imunidade, mas essa imunidade não abrange as contravenções, ou seja, os ministros, os secretários de Estado, os oficiais generais ou qualquer outra entidade abrangida por essas imunidades podem ser multados. No âmbito essa imunidade não abrange as contravenções, apenas para efeitos de prisão, de detenção, ou seja, estabelece aqui determinados requisitos, não abrange as contravenções. Se qualquer entidade abrangida por essas imunidades andar de viatura particular e cometer alguma contravenção administrativa, exato, pode efetivamente ser multado. Responsabilizado. Doutor Pedro Maria, esta questão das operações de trânsito é um assunto que temos estado aqui a abordar todas as semanas no Segurança Pública e verifica-se que alguns condutores ainda, se calhar, não entenderam o real objetivo das mesmas, que é a diminuição da sinistralidade rodoviária. Não acha que, para além do exercício que é feito, em particular aqui no programa Segurança Pública, devia haver uma abrangência maior naquilo que diz respeito à publicidade melhor dos riscos que advêm da condução irresponsável? Penso que sim, é sempre um esforço, um exercício que deve ser feito e acredito que, de uma maneira geral,
a sociedade está sensibilizada, os automobilistas sabem das suas obrigações, porém voluntariamente, por negligência, por educação, por vezes, uma educação voltada à absorção de determinados valores, negligenciam essas obrigações, esses códigos, essas leis que são bem estabelecidas. Era preciso, então, sim, concordando com a questão colocada, que houvesse uma maior publicitação daquilo que são as ações da polícia, não é verdade? Mas também que a própria lei pudesse continuar a ser ensinada, não já só nas academias voltadas ao ensino do direito, mas aqueles pressupostos básicos que vão ajudar para uma melhor convivência em sociedade, aquilo que é introdutório, aqueles que são as noções básicas, por reforço da cultura jurídica dos cidadãos, não é? Devia, de alguma forma, sim, se fazer um maior trabalho, quer ao nível da comunicação social, quer ao nível, se calhar, também de uma publicidade mais ostensiva, como é o caso da colocação de outdoors, de dísticos, panfletos, enfim, mas também através de ações culturais, por exemplo, há grupos teatrais que fazem bem alguns projetos publicitários, através das escolas, desde a escola primária até a universidade, devíamos todos estar mais engajados no aspecto educativo voltado a que o cidadão tenha mais um sentido cívico, um sentido mais responsável no acatamento da lei, no acatamento das normas e das regras. Exatamente. Eu vou agradecer o intendente Luís António pela sua presença. Fica aqui reiterado o nosso abraço e a nossa vontade de voltar a vê-lo em próximas oportunidades. Muito obrigado. Um apelo para que todo cidadão, enquanto usuário da via, que se preze sempre como um soldado da paz. E só é possível se constituir uma obrigação de todos, investindo naturalmente no exercício de uma condução defensiva. Muito obrigado. Dois irmãos com idades compreendidas entre 12 a 14 anos de idade foram atirados ao relento. Ou seja, os pais não os querem por perto. Tudo porque acreditam que os menores são feiticeiros. Veja a seguir. Eles dizem que é feitiço. Nós temos um feitiço que está fazendo a mãe dele grande. Quando eu vivia com minha mãe e meu padrasto, fiquei lá um bom tempo, me enxotaram, comecei a dormir na rua. Ambos são irmãos e vivem o mesmo drama. Eles moram na rua. Comecei a dormir na rua. Ele tinha ido na igreja. O nosso vizinho estava a fazer pedido, eu também fui lá, dormi lá um dia. Depois fui na minha mãe grande. Minha mãe grande falou, fica aqui. Fiquei lá, o marido dele falou também, já chega, tudo que nós ficamos contigo. Depois me mandaram no meu pai. Também não andava. Fui lá um dia, também não andava dormir lá. Minha madrasta também queria fazer confusão. Já me bateu com o cinto da cabeça. Eu fui aqui no Nandô, comecei a dormir no Iassi. Fiquei lá. E depois, tinha aí no meu amigo, mãe dele me falou, filho, você e tua mãe não? Eu falei, vivo na cama, mãe, e teu pai vive mesmo aqui perto. Fomos lá, não dormi lá também, me chutou mais. Os relatos dos dias de sofrimento entre eles são diferentes, mas a causa pela qual sofrem é a mesma. São rejeitados pelos familiares, tudo por alegada prática de feitiçaria. Segundo contam, os familiares acusam o avô paterno de os ter dado feitiço. Aliada à separação dos pais, Pedro e César passaram a viver dias difíceis. Cada um constituiu um novo lar e, pelo presumível feitiço, ninguém quer dividir o mesmo teto com os rapazes. Houve um tempo desse que o filho do meu tio
Decidiram também estudar demais, falaram para mim sair dali. O meu irmão, que é o filho do meu tio, me deu dinheiro de táxi. Eu ia na casa da minha mãe. Na casa da minha mãe, ficamos lá, depois me mandou no meu pai. Mandou no meu pai, sempre ia aquele jogo de vai aqui, vai ali, vai aqui. Depois dali, eu fiquei assim na rua. E é aqui, na casa de Humberto Caçula, no bairro da Sapu, no município de Belas, onde César e Pedro voltaram a ser acolhidos pela segunda vez. O jovem professor disse-nos que no primeiro contacto com os rapazes, o caso terá sido entregue às autoridades policiais. O pai, chamado a prestar esclarecimentos, prometeu assistência aos filhos, mas, ao que parece, tudo ficou apenas em promessas. Abrimos um processo na polícia e o pai foi lá, respondeu, mas mesmo com isso ele, a princípio, porque estava a ser coagido, aceitou assumir os filhos, levou os filhos para casa dele e, como sabia que estava distante da polícia, achou bem os expulsou. E, então os dois estavam assim, dispersos, quer dizer, ninguém não tinha um paradeiro adequado para se sentir acolhidos. Então foi assim que ele depois acabou de nos informar que já estava a dormir lá no relento, assim, fora do Hospital Geral de Luanda. O mais velho não goza de boa saúde. Para além de ser rejeitado pelos familiares, há um ano que luta contra uma ferida crônica no membro inferior direito. No bairro, todos se comovem com a história dos rapazes. Esta médica cubana, por exemplo, é quem oferece cuidados de saúde ao Pedro. Mas quando vi a perna do menino, a perna estava muito apodrecida, com muito pus. E o menino disse que ia se vir dirigir ao hospital e realmente não lhe tinham feito nada. Então eu disse, olha, vamos a tentar comprar um medicamento para aliviar a situação da criança. Mas lo mais correto que nós temos que fazer é dirigir essa criança para um hospital, especialmente ortopedia, porque a infecção dessa criança, da maneira que está, já chegou até um osso, que pode ser uma miocite, não é? Que pode ter ali. Porque tu lhe tocas a perna e ele grita. Então significa que já essa infecção está até um osso. Para melhor entendimento da história, fomos em busca da versão do acusado. O pai não se encontrava em casa. Fomos atendidos por esta senhora, que diz ser a madrasta dos menores e explica a situação que os levou a acusá-los de feiticeiros. Um dia desse eu fui no óbito. Ao voltar ele pega aquele miúdo aí, quando era criança. Acaba de lhe cortar o cabelo, lhe cortou aqui do lado. Porque tinha muito cabelo. Eu saí no óbito. Assim que eu voltei, tirei punho então para lhe fazer pocinho. Então veio criança, cabelo aqui, acabaram de lhe cortar cabelo. Afinal o pai dele viu. A acusação de feitiçaria parte do facto das crianças terem cortado o cabelo a uma outra criança. Não, cortar criança cabelo, porque isso não pode. Insatisfeita com o posicionamento da família, a médica cubana intervém. Desculpa, dona, essa criança é menor de idade. Ele só tem tamanho que mais alto que eu. Eu tenho 43 anos e essa criança é menor de idade. E por mais feitiço, por mais problemas que tenha, ele é menor de idade. E nenhum pai, ante a vida, pode meter uma criança de 14 anos e 12 anos na rua. Ninguém pode. Isso é ilegal. Isso é ilegal. Essa criança está comigo e não vai comigo, vai ficar aqui. TPA está aí e essa criança não vai mais para minha casa. Vai ficar aqui com vocês. Essa criança vocês vão levar para o hospital, vão tratar da criança e vão justificar ante a lei. Se a criança cortou ou não cortou o cabelo, ela é criança. São episódios da vida real e que trazemos ao Segurança Pública para a devida análise dos nossos convidados. E vou começar
por cumprimentar a doutora Elisa Gurgel, ela que é porta-voz do INAC. Boa noite e bem-vinda ao Segurança Pública. Muito boa noite Wilson, boa noite telespectadores, boa noite queridas crianças. Doutora, o que é que levam as famílias em acusar um menor como sendo feiticeiro? Relativamente a este caso triste que nós acabamos, esta peça que acabamos de ver, e primeiro aqui abrir um parêntese quando acredito que é cubana, a senhora que está preocupada com a situação e que até exerceu um grande papel de sensibilizar aquela família, que o grande papel, que é grande, o objetivo é de cuidar das crianças e não deixar a criança na rua. Felicitá-la, e seria bom que todos os adultos exercessem este grande papel, porque estamos aqui a cuidar da criança, um grande exemplo, porque o filho do meu vizinho é nosso filho, e se todos pautássemos por isso, nós teríamos as nossas crianças a viverem no mar de rosas. Dizer que nada justifica o papel ou o que os pais, os progenitores destes meninos tomaram como iniciativa de correr com os filhos de casa porque são acusados de feitiçaria. E por um lado, quando um menino de 14 anos precisa de uma grande atenção, porque até o menino tem uma ferida que é preocupante para o seu próprio desenvolvimento, seu crescimento normal. Vejamos, quando um pai que deve dar atenção, carinho, é o próprio pai que se nega a esta atenção ao próprio filho, é triste. E eu colocaria aqui, acredito que o doutor, o sociólogo, vai fazer uma abordagem na questão sociológica, mas dizer aqui determinados aspectos sociais que nós trouxemos, e como acredito que aquela senhora que fez a abordagem é madrasta, diz a dado passo que o menino cortou o cabelo. Aí está a superstição. E acredito por ali, pelo fato de o menino ter cortado o cabelo, naturalmente deve ser do irmão, mais pequeno, mais novo. Mas para aquilo é um problema. Mas as crianças têm disso, e em muitas casas os filhos brincam. E se os pais não tiverem cuidado de esconderem os objetos cortantes, podem existir determinadas situações dentro de casa. Quando o irmão corta o cabelo, já é motivo de justificação que a criança é feiticeira. Nós estamos em presença de uma grande negligência, e os progenitores devem ser chamados a grande responsabilidade. Existem vários especialistas no INAC, desde sociólogos, juristas, psicólogos, assistentes sociais, preparados no sentido de a criança está abandonada, a criança é violentada, é abusada, é negligenciada, é instrumentalizada. O INAC vai, tira a criança, faz a proteção da criança e faz o encaminhamento devido. Exato. Muito obrigado, doutora Elisa Gurgel. Vou perguntar agora ao doutor, bem-vindo. Doutor, estes pais podem ser juridicamente responsabilizados, pois não? De fato, resulta da nossa Constituição que as crianças constituem prioridade absoluta do Estado, ou seja, isso decorre da nossa própria Constituição. E por força desse imperativo constitucional, as crianças são protegidas, quer em sede do direito civil, mais concretamente do direito da família, mas também em sede do direito penal, nesse caso uma sanção mais dura. Ou seja, os pais, em princípio, têm a autoridade paternal, essa autoridade incide sobre os filhos, o poder e dever de educar, de dar saúde, de garantir a saúde, o poder e dever de garantir a guarda dos filhos e a vigilância. E aqui, neste caso em concreto, estamos no âmbito do poder e dever de garantir a guarda dos filhos, ou seja, os pais praticamente abandonaram o menor por crença na feitiçaria e mais. E essa questão do abandono de menores é crime ao abrigo da nova lei, da lei da violência doméstica, a lei 25/11, ou seja, a lei 25/11 estabelece como sendo crime a falta de prestação de alimentos à criança, ou seja, e quando aqui falamos, e as pessoas quando dizem falta de prestação de alimentos, muitas vezes querem limitar-se apenas a entrega de valores pecuniários. Não, alimentos é um conceito que abrange quer o vestuário, mas também a habitação dos próprios filhos, ou seja,
quando o pai não garante a habitação do filho, quando o pai expulsa os filhos de casa, nesse caso os menores de casa, esse pai viola também essa norma, ou seja, aqui a falta de prestação de alimentos. E qual é a responsabilidade penal aos pais que não cumprem com esta norma? Exatamente, aqui a própria lei, a própria lei da violência doméstica, no artigo 25, estabelece uma penalidade que vai até 2 anos, ou seja, podem ser punidos. Mas agora aqui é uma grande questão, porque não basta só a repressão. Podem ser punidos, mas é necessário que se faça um trabalho muito grande, porque a questão aqui é a crença no feitiço, percebe? É preciso que faça um trabalho de educação, de sensibilização, muito forte, mais intenso mesmo, e creio que é a via mais adequada para resolvermos situações do género. E é exatamente isto que vou perguntar ao Dr. Pedro de Castro Maria. Como é que se pode ultrapassar com esta crença? Como é que as famílias devem lidar com esta crença no feiticismo e que de alguma forma está a afetar as crianças? As crenças são crenças e não temos como esbatê-las. As pessoas têm as suas crenças em função, por vezes, de como foram educadas, em função das experiências próprias de vida que tiveram. Cada indivíduo é um indivíduo com suas particularidades, com suas especificidades e, feliz ou infelizmente, mas para o nosso caso digo mais infelizmente, o feitiço tem forte presença nas consciências dos nossos cidadãos. Não podemos ignorar isso e é preciso fazer-se um trabalho muito sério. Eu acho que a abordagem em relação a esse fenómeno devia ser uma abordagem muito bem estudada, muito bem cuidada. Já está na hora, creio. Há alguns trabalhos, há alguns textos sobre esse fenómeno, mas devíamos poder ter especialistas no domínio, sobretudo da antropologia, mas também da sociologia e da psicologia, também da pedagogia, creio, que deviam fazer estudos multidisciplinares muito sérios sobre esse fenómeno que tem estado a minar, em muitos casos, a boa convivência nas comunidades. Exato. Tem estado a desestruturar famílias, não é verdade? E, ultimamente, de um tempo a esta parte, tem estado a atirar para a sua sorte, para o relento, como foi o caso aqui reportado, crianças que, em princípio, são inocentes. Bem, o pouco que temos de conhecimento sobre isso, porque também andamos pelos bairros, pelas famílias, sobre feitiço, feiticeiros eram mais velhos. E agora, de repente, os feiticeiros são as crianças. O que é que se está a passar? O que é que é lamentável? O que está a se passar é que hoje as pessoas estão desorientadas, não é? E buscam, às vezes, razões para os seus fracassos, não é? Fracassos econômicos, fracassos sociais, enfim. As pessoas falham na vida. Querem buscar sempre um culpado. E às vezes buscam os culpados as pessoas mais fracas. Exato. As pessoas menos capazes de se defenderem. Os idosos, as crianças, às vezes as mulheres, não é? Pessoas indefesas. Então é preciso, de fato, trabalharmos bastante com as nossas comunidades. Muito obrigado, Dr. Pedro de Castro Maria. Vou agradecer também à doutora Elisa Gurgel pelo prazer da sua disponibilidade. E já sabe, contamos consigo em próximas oportunidades. Ok, nós agradecemos, em nome do Instituto Nacional da Criança, dizer que estamos abertos e já agora também pedir a todos os atores da vida social que nos engajemos na sensibilização, na mobilização das famílias, porque o futuro deste país depende das nossas crianças. Se todos nós contribuirmos para o crescimento saudável das nossas crianças, nós teremos um país extremamente maravilhoso. Cada vez melhor. Um homem de 28 anos de idade está a ser acusado de matar a mulher, os 4 filhos e o cunhado de 12 anos de idade. Este caso aconteceu na aldeia de Jericó, município da Ganda, província de Benguela. Veja a seguir. Ele foi uma boa pessoa.
Só que o que lhe estragou é a bebida. Aldeia de Jericó, comuna da Chicuma, município da Ganda. Estamos a 310 quilómetros da cidade de Benguela. O Segurança Pública chega a esta zona devido a um caso que chocou a comunidade local. Imaginem, um homem mata a sua mulher, os 4 filhos e mata também o cunhado. É importante que a televisão deve vir para acompanhar exatamente daquilo que aconteceu, para que amanhã não repetir mais daquilo que aconteceu. A população aqui tem como base o direito costumeiro, mas, à semelhança daqueles que vivem dentro das localidades, eles sabem que ninguém tem direito de tirar a vida do próximo. Para nós, não queremos nada com ele. Nós queremos que não queremos mais ver ele. Porque isto nunca que aconteceu, nem parece no mundo é. Amélio Calucamba, pai do acusado. Não fala português, mas dá o seu parecer em relação às acusações que pesam sobre o seu filho na língua local, umbundo, no caso. Da sumago de mangue, da tempo yangue wasa, mas se vafa 4, mas assim, cunhado pai. É só já me massagem com mas o magamento está mochila. Quando daí da raia com massagem com. Continuamos o trajeto. Conosco, o coordenador da aldeia, o porta-voz da polícia de Benguela e um efetivo do Serviço de Investigação Criminal da Ganda. Segundo a Polícia Municipal da Ganda, o crime terá acontecido no dia 10 de agosto deste ano. As autoridades locais tomaram conhecimento no dia 11. Neste momento estamos a caminhar ao local onde tudo aconteceu. Começa a fazer-se tarde, por isso resolvemos seguir de motorizada. Ao chegar no local, já era noite. Tentamos um contacto com os pais das vítimas, mas eles negam-se em falar sobre o assunto. Eles estão transtornados e até a residência a abandonaram. Mas encontramos o Soba da aldeia que nos fala também sobre o caso. Segundo testemunhas, o casal teria se desentendido pelo facto da malograda ter visitado uma tia na cidade de Benguela. A ação da falecida teria gerado um clima de confusão entre o casal. No dia 10 de agosto de 2015, a malograda já se encontrava na aldeia em casa do marido há mais de uma semana. Não se sabe ao certo porquê, mas nesse dia ela resolve passar a noite em casa dos pais. Com ela estavam os 4 filhos. E como a casa é pequena, ela resolve dormir na atulha, um lugar construído à base de paus e capim. Os moradores da zona usam para conservar os cereais. Às 21 horas do mesmo dia, a população desperta devido ao cheiro forte que se espalhou pela aldeia. Era a atulha onde a malograda, os 4 filhos e o seu irmão de 12 anos estavam a dormir. Estava a pegar fogo. A polícia foi imediatamente avisada sobre o sucedido. Relativamente ao facto ora reportado a partir do dia 11 de agosto de 2015, o Serviço de Investigação Criminal, que está integrado junto do Comando Municipal da Ganda, tomou conhecimento a partir do posto comunal da Polícia da Chicuma. Isto também a partir das autoridades locais que ficam numa distância de cerca de 23 quilômetros.
Os moradores da zona acreditam que o marido da falecida terá cometido o crime por ciúmes. A polícia entra em ação e investiga o caso. Independentemente do facto em si, naturalmente ainda requer algumas investigações, mas a priori é que sabe-se de alguns elementos que foram recolhidos no local, dos parentes, dos vizinhos e das autoridades tradicionais. Teve-se em conta uma principal suspeita, que é o Gervásio Lucas, este que é o marido da vítima, dos 4 filhos e de um cunhado. As vítimas foram enterradas a 15 metros da residência dos pais da falecida. O túmulo improvisado com pedras é este. Os moradores da aldeia não fazem outra coisa senão lamentar o sucedido. A surra não educa a pessoa, porque matar também é coisa, é crime. Município do Cubal, 160 quilómetros da cidade de Benguela. Penitenciária municipal. Suposto assassino. O homem de 28 anos de idade nega as acusações que pesam sobre os seus ombros. O Cota Matias disse: "Ô Gervásio, me Cota, não é você que está queimando a túria, mas não. Ô Cota, eu na minha mãe, eu sou sozinho. Agora essa criança, minha criança, vou queimar com essa minha dama, não dá." Aquilo que se pode perceber desde a ativação do correspondente processo, soube-se que foram ouvidos alguns parentes, alguns vizinhos, os coordenadores do bairro, e o processo foi conduzido convenientemente nos termos legais, que remetido ao Ministério Público mereceu um desfecho conveniente e ele foi conduzido à cadeia. O que quer dizer que as diligências não terminaram, prosseguem, para convenientemente apurar a veracidade dos factos. Os crimes passionais na província de Benguela não acontecem apenas nas aldeias. É um fenómeno generalizado e que preocupa a polícia local. Porque são casos que, de vez em quando, poucos chegam ao conhecimento das forças policiais ou dos serviços de investigação criminal em função da preservação da dignidade do casal ou das famílias. Mas, no entanto, temos registrado, sim senhor, alguns casos de violência doméstica que têm a ver com as ofensas corporais voluntárias, as injúrias, as ameaças, incluindo até as violações, e tudo isto por falta de disciplina social e até de um princípio de educação religiosa e espiritual. Inspetor, chefe, como é que é a polícia? Qual é a ligação da polícia a autoridades locais dentro de um quimbo? Passo a expressão. Olha, devo dizer que enquanto garante da ordem e tranquilidade pública, a polícia tem este raio de ação e ela está, digamos assim, em todo o território nacional. No caso, estamos a referir um caso concreto do nosso país. Neste caso da Chacuma, mais propriamente dito, Jericó, que dista 123 km do município sede do Cubal e a 163 km de Benguela. Portanto, as comunidades rurais têm, por norma, de uma vivência, um modo de viventes muito próprio, não é resultante de uma cultura, resultante de costumes, não é? E há quesilhas e há problemas que são dirimidos dentro. A polícia está presente, mas respeita todo um conjunto de outros fatores e essas quesilhas são resolvidas dentro de uma comunidade com o coordenador, com o SOBA, com um grupo de conselheiros, obviamente, conforme retratou a peça. A polícia, de alguma forma, depende das informações das autoridades locais, é isso? Obviamente. Há uma sincronia entre autoridades locais? É imperioso que haja esta informação, esse feedback, esta ponte, não é? Porque existe um coordenador, existe uma autoridade local. Obviamente que a polícia, ao ir fazer o levantamento, ao fazer o trabalho, aliás, o policiamento de proximidade visa essencialmente trocar informações nessa perspectiva para potenciar o nosso trabalho. Nós temos que saber que ali na comunidade nos foi dado dado X, nos foi dada uma informação que equivale a encontrar X elementos que estão, tanto no risco, estão com comportamentos, digamos assim, marginais ou comportamentos socialmente falando não adequados. No caso do nosso presumível autor na peça, ele foi apresentando alguns comportamentos de risco, podemos assim considerar, mas que, a dada altura, a coordenação e o poder local tomou a peito e já estava a ser sujeito de um conjunto de aconselhamentos.
Portanto, nós, Polícia Nacional, também respeitamos esse pressuposto. Vou perguntar ao doutor Bem-vindo, já se pode julgar que este indivíduo é de facto o culpado de tudo? É evidente que não. Uma fase, neste momento o processo está em fase de instrução preparatória. Certamente as informações que se recebe da autoridade local, do SOBA, dos familiares são importantes, mas por si só não vão servir para condenar o arguido. Ou seja, é evidente que a polícia, para além das informações com que conta, tem outros dados para efetivamente concluir que o acusado seja efetivamente a pessoa que cometeu o crime. Pronto. E há aqui também um elemento importante, tem muito a ver com a ameaça, ou seja, a ameaça em valor em direito tem o seu próprio valor. Trata-se de uma pessoa com comportamentos já desviantes, certamente já em relação à esposa já havia antecedentes, e em função desses antecedentes a polícia joga com isso, também tem um papel fundamental nas próprias investigações, e é evidente que depois daqui para frente vão se produzir outras provas e vamos ver no final, na fase de julgamento, o que realmente acontece. Aprovar-se a culpa do presumível autor do crime, teremos diante de crime de fogo posto, assim que vem previsto no artigo 466 do Código Penal. Temos aí uma penalidade de 16 a 20 anos, nesse caso fogo posto a edifícios, quer do Estado como de particulares, e de que sejam destinados também à habitação. No caso em concreto, é um fogo, ou seja, um incêndio de que resultou a morte de pessoas, e neste caso aplicar-se o artigo 466 do Código Penal, ou seja, sempre que do crime de fogo posto resulta a morte de uma pessoa, ali a penalidade será de 20 a 24 anos de prisão maior. Exato. Doutor Pedro de Castro Maria, qual é a avaliação social que se oferece fazer a este caso? É mais um caso, queremos que, de crime passional, não é? Todos os elementos aqui comentados fazem ver que alguém estaria insatisfeito pela forma como a sua relação conjugal ia decorrendo, não é? E infelizmente vários casos desses vamos tendo. E o que não tem sido normal, quer dizer, é quando... Doutor, mas estes casos não acontecem só nas aldeias. Não, grande parte dos casos são nos centros urbanos. Temos tido menos relatos em relação às aldeias. E porque nas aldeias o controle social é mais fácil de ser feito. Porque nas aldeias, primeiro é que o próprio espaço é pequeno, a densidade social é menor. O que é que eu quero dizer com isso? As pessoas têm muito poucas influências, têm menos coisas para fazer, têm mais tempo juntos, e isso permite um melhor entrosamento, não é? E veja que o próprio programa Segurança Pública teve a oportunidade de ouvir figuras ligadas à própria gestão da aldeia, SOBA, enfim, coordenador, parentes próximos. Na cidade, se calhar, teriam sido ouvidos outro tipo de testemunhos, está vendo? Essa é a diferença. Agora, por ser na aldeia, isso começa a nos preocupar se alguns comportamentos da cidade começam a passar para as nossas aldeias. Então, isto fica muito complicado e fica muito preocupante. Agora, quer na cidade, quer na aldeia, há mecanismos próprios para a resolução de conflitos. As pessoas estão a perder essa capacidade de ouvir os mais velhos, de ouvir conselhos da igreja, de ouvir conselhos da Polícia Nacional, não é, que representa o Estado, e agem de modo próprio em desafio até a valores bastante sagrados da nossa cultura. Isso aqui é bastante preocupante. Esperamos que muito trabalho se faça junto das nossas crianças, dos nossos jovens, mas também dos nossos adultos, por que não dizer, para que continuemos a pensar que, conversando, ouvindo, as pessoas têm mais experiência,
tendo a capacidade, sobretudo, de aceitar erros, reconhecermos que somos humanos e temos limitações e podemos falhar. Exatamente. Para corrigirmos-nos e vivermos em harmonia, que de facto isso é o que interessa, termos famílias harmoniosas, educando bem as nossas crianças, os nossos jovens, para um país bom que é Angola. Agora seguimos com o exemplo da semana e para esta edição trazemos uma fotografia que retrata os danos de um acidente de viação. Por sinal, um retrato que já está viral nas redes sociais e que trazemos também para a sua apreciação e a sua devida reflexão. Veja. Exatamente. Inspetor-chefe Nestor Goubel, ao ver esta imagem, qual é a avaliação que se oferece fazer da mesma? Olha, esta imagem só prova, vem mais uma vez demonstrar o perfil e a conduta de muitos automobilistas que não observam aquilo que são as normas mais elementares do Código de Estrada. Infelizmente, ainda existem automobilistas que não fazem revisões regulares das viaturas, ainda existem automobilistas que conduzem, fazem-se a estrada sob o efeito do álcool e muitas das vezes o que acontece são esses factos, digamos, insólitos de acidentes com algumas características extravagantes que até é de bradar os céus. Nós, Polícia Nacional... Se pode presumir que houve aí alguma irresponsabilidade do automobilista? Obviamente, é quase que óbvio que houve uma irresponsabilidade. Deve ter falhado os travões, se calhar o próprio carro já apresenta alguns problemas, excesso de velocidade. Condições técnicas. Exatamente, as condições técnicas do veículo também têm muito a ver com a leitura que se faz de um determinado acidente. De qualquer das formas, fica o apelo sempre da Polícia Nacional no sentido de acatarem os conselhos da polícia, não é? Portanto, existem automobilistas que conduzem e observam, são disciplinados, muitos. Exato. Mas também temos que reconhecer que ainda há muitos, e é a grande maioria, que não observa. Exato. Doutor Pedro de Castro Maria, tudo o que se diz aqui é apenas uma presunção, mas ainda assim não deixa de ser uma imagem que se deve comentar, pois não? É preciso continuarmos a educar para o trânsito. É preciso continuarmos a educar para a importância da vida humana. Exato. Porque há pessoas que, quando fazem a condução irresponsável, esquecem-se por vezes de que podem. Esquecem-se por algum motivo, eventualmente porque estarão sob efeito de alguma droga, que tem sido, na maioria dos casos, o álcool, não é? Como a própria polícia tem estado a reportar, pondo em risco as suas próprias viaturas, pondo em risco as viaturas de outrem, pondo em risco bens públicos, como é o caso, não é? É um estabelecimento comercial até que é do Estado. Enfim, não podemos de maneira nenhuma continuar a assistir isso de forma impávida e serena. Que as pessoas sejam mesmo responsabilizadas e que, como também temos estado a insistir de forma bastante recorrente, que a educação tem de ser mais reforçada para as pessoas aprenderem a viver em sociedade. Viver em sociedade tem regras. E as regras são para serem cumpridas. Doutor Pedro de Castro Maria, como sempre, com os seus subsídios para que você acate e seja um cidadão de bem. A esta edição, ponto final, assim especial, reiteramos o nosso abraço e contamos consigo na próxima semana. Até lá.
Passe bem e seja um exemplo a seguir. Até já.